Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa 16ª aula do nosso curso de Ask ENIAC MVC. Nessa aula eu vou continuar a falar sobre a validação. Na aula 15 eu apresentei os conceitos sobre validação e iniciei mostrando como realizar a validação no lado do servidor. Assim, abrindo a nossa aplicação aqui e relembrando o que foi feito, nós iniciamos, fazendo a validação no lado do servidor e implementando essa lógica no controlador. Então, aqui está a nossa aplicação, nós definimos o nosso model, e aqui no controlador definimos aqui na Action Index, aquela que vai tratar o post do formulário, a nossa lógica de validação. Definimos regras com base no nosso modelo de domínio, que é a classe cliente, e aqui no controlador eu defini uma lógica e eu usei para realizar a validação a propriedade model state do controlador. E através do método addModelError eu incluí erros relacionados à minha lógica de validação quando essa minha regra fosse violada. Assim, no final, eu verificava o meu model state para ver se ele era válido. Se houvesse qualquer mensagem de erro presente no model state, isso indicava que o estado do meu modelo ele não era válido e me indicava que a validação falhou. Tá? Então, essa lógica estava do lado do servidor. Tá? Lembrando que quando eu faço a lógica de validação somente do lado do servidor, dependendo da complexidade da sua aplicação, isso pode impactar no desempenho da aplicação. Por quê? Porque toda a validação ela tem que ir até o servidor e voltar. Lembrando que as mensagens de erro elas são exibidas do lado do cliente. Então, para isso, nós usamos dois HTML helpers, o Validation Summary e o Validation Message For. No Validation Summary, ele apresenta as mensagens de erro relacionadas com o domínio, com erros que ocorrem e cuja origem estão no modelo. E no Validation Message For, ele mostra erros específicos de uma propriedade do modelo. No caso aqui, cada uma dessas mensagens validation, desses HTML help validation message for, vai exibir a mensagem de erro relacionada à propriedade. Por exemplo, aqui, se houver um erro na propriedade nome relacionado com a validação da propriedade nome, a mensagem vai ser exibida aqui. Da mesma forma para e-mail, da mesma forma para telefone. Agora, se houver um erro de modelo, no modelo a mensagem vai ser exibida aqui quando eu definir como true. Para ficar mais claro, eu vou fazer o seguinte, eu vou implementar aqui um erro que é um erro de modelo, tá? Para você ver como a mensagem aparece ali. O que seria um erro de modelo? Seria um erro que não está relacionado com uma propriedade específica. Então vamos supor que eu defina uma lógica assim, que se o meu nome for igual ao meu e-mail, aí eu vou definir um erro de modelo. Quando eu defino um erro associado a uma propriedade, eu tenho que indicar a propriedade, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou validando o e-mail, então eu uso o método addModelError e tenho que informar qual é a propriedade que o erro que eu estou incluindo está vinculado, para ele saber, e depois exibir aqui usando o Validation Message For. Quando eu quero que o erro seja tratado como um erro de modelo e seja exibido aqui em cima, no Validation Summary, o que eu faço? Seria aqui, cliente nome igual a cliente e-mail. Eu faço assim, olha, como esse erro não está associado a nenhuma propriedade, eu deixo aqui em branco.
Então eu vou colocar aqui, ó, o nome não pode ser igual ao e-mail. Tá? Tudo bem, é uma validação que eu estou usando aqui apenas como um exemplo, tá? Não que ela seja pertinente. Então vamos ver agora, eu vou definir aqui aonde eu vou exibir as mensagens, né? Vou tirar essa mensagem aqui e vou deixar ele como true. Lembrando que, deixa eu botar o validation aqui, que quando eu defino o validation summary como true, ele vai exibir um resumo dos erros, né? E dos erros a nível de modelo. Tá? Então, eu vou executar minha aplicação. Eu estou usando o mesmo projeto que eu usei na aula 15. Eu só estou incluindo essa validação para você ver a diferença, né, no tratamento do modelo. Do erro do modelo, né, e do erro das propriedades do modelo. Então está aqui o meu formulário, né? Então eu vou definir aqui então o nome, né? Macorat e o e-mail com Macorat. Então, pela nossa nova regra, isso aqui vai ser uma validação do modelo, né? Eu vou deixar o resto em branco para você ver que o validation message for, então essa regra vai ser violada, né? Deixa eu tirar o breakpoint daqui que eu tinha colocado. O validation summary vai exibir o erro relacionado a essa validação. Porque aqui eu não informei qual que é a propriedade, né? Eu não posso definir nenhuma propriedade, porque aqui eu estou fazendo uma verificação onde eu estou dizendo que se o nome for igual ao e-mail, né? Isso aí vai ser uma violação da minha lógica de validação. Então eu vou incluir um erro aqui no modelo. Nas demais, eu estou definindo que o erro está vinculado a uma propriedade. Então ele vai exibir esses erros, quando eu defino a propriedade, aqui no validation message for, tá? Porque aqui ele identifica a propriedade do modelo e se tiver um erro ele vai exibir o erro. Tá? Eu mostrei na aula 15, né, o model state, o seu conteúdo fazendo debug. Então vamos lá. Então quando eu enviar os dados, vamos ver o resultado. Olha aqui, ó. Aqui está a lógica do modelo sendo exibida pelo validation summary e aqui pelo validation message for, certo? Bom, isso foi apenas para clarear mais o conceito com relação ao validation summary e o validation message for, porque nós vamos usá-los nessa aula para realizar a validação. Só que nessa aula a minha validação ela vai ser feita no cliente e no servidor. E para isso eu vou usar o Data Annotations e o jQuery que eu já estou praticamente usando aqui na aula anterior. E o que nós vamos fazer? Lembra que na nossa aula, na aula 15, nós definimos a lógica de validação e mensagem de erros aqui no controlador. Isso aqui, ó, nós não vamos mais utilizar, nós vamos mover isso, nós vamos definir isso no model. Nós vamos definir atributos para validação usando Data Annotations. O resto vai permanecer igual, tá? Então, o que é esse Data Annotations? O Data Annotations, né, ele é um recurso que foi implementado na plataforma .NET a partir da versão 4.0, tá? As classes disponíveis para usarmos esses recursos, elas estão presentes no namespace System Component Model Data Annotation. Tá? É muito simples usar Data Annotation. Você só vai no seu model aqui, ó. Então a nossa validação vai ser feita aqui. E deixa eu parar, né, a aplicação. E apenas em cada propriedade você define que é cliente, né? E você define usando um atributo a sua lógica de validação, tá? E quais os atributos que eu posso utilizar?
Bom, existem diversos atributos. Eu fiz um resumo aqui, tá? Dos mais usados, como por exemplo, o required, ele vai obrigar a entrada de um campo específico. O regular expression, que permite usar uma expressão regular para fazer a validação. O display, que define o texto que será apresentado ao usuário. O string length, que determina a quantidade máxima de caracteres. O range, que define um intervalo para uma propriedade. Nós vamos ver isso, nós vamos fazer essa validação, nós vamos ver esses atributos nessa aula. Tá? O e-mail address, que valida o endereço de e-mail. A URL. Então, isso o que são? São atributos. Tá? E basta nós definirmos esse namespace e aplicarmos o atributo no nosso modelo. Então, a vantagem de utilizar Data Annotation é a seguinte, é que quando você usa o Data Annotation, a validação ela é feita no cliente e também no servidor. Se você usar o jQuery Validate e usar Data Annotations, o comportamento da sua aplicação é assim, ele vai fazer a validação no cliente, tá? E se for preciso, por exemplo, se o cliente desabilitar o JavaScript, a validação passa para o servidor. Então, o Data Annotation, ela te cobre, né, a validação, ela fica mais robusta, tá? Ela atua tanto de um lado como do outro, tá? E sem onerar muito o seu sistema, porque ela vai agir somente no servidor quando for necessário. Então nós vamos ver a implementação do Data Annotation. Nós vamos continuar usando então nas nossas listas para exibir o Validation Summary, que vai retornar uma lista não ordenada, né, de mensagens de validação que estão no modelo, como o exemplo que eu dei aqui no início dessa aula. E o Validation Message For, nós vamos usar para exibir a mensagem de erro para cada propriedade específica. Então eu vou abrir aqui o meu projeto e vou no meu cliente. Eu vou comentar essa validação que está sendo feita aqui, ó. Então eu não tenho mais validação, tá? Olha só, eu não vou ter mais mensagens de erro sendo exibidas. Ó, vai ser apresentado o meu formulário. Olha que eu clicar, olha, eles vão, né, vai passar tudo que eu mandar, vai passar e foi recebido aqui pela minha action exibir dados, né? Que exibiu os dados que foram enviados. Naturalmente, esses dados são totalmente inconsistentes e eu não quero que isso ocorra. Então, eu vou fazer a validação, só que eu vou usar Data Annotations. Então, vamos lá. Bom, comentei aqui a minha validação, né? Ela vai ficar aqui no projeto para você estudar. E agora eu vou lá no meu model. Tá? E eu vou vou definir a validação do lado usando Data Annotations, e ela vai atuar tanto do lado do cliente como do lado do servidor. Então vamos lá. Ó, o ID do cliente eu não vou validar. Esse campo geralmente é utilizado apenas como um recurso para mim trabalhar com Entity Framework, para me identificar a minha entidade. Tá? E o cliente não tem controle sobre essa informação. Então eu vou começar a validação sobre nome. Então eu vou usar os atributos. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir o namespace do Data Annotation, né, que é o System. System Component Model Data Annotations. Pronto. Aqui eu já tenho acesso então ao recurso do Data Annotations. E como que ele funciona? Olha, eu vou usar os atributos, né? Por exemplo, se eu quero que um campo seja que o valor de uma propriedade ela seja obrigatória, eu uso required, tá? Então, vamos lá. Então, eu coloco aqui um colchetes, né? Então, vamos supor que eu quero que o nome seja obrigatório. Então, eu vou falar assim, ó, isso aqui, ele é requerido, tá? E se houver
quando ele for violado, eu vou atribuir uma mensagem de erro. Então eu uso a propriedade error message. Tá? Então eu vou falar aqui, ó, o nome deve ser informado. Ponto. Certo? Deixa eu separar aqui para você visualizar melhor. Então, ó, eu usando o atributo do data annotations, eu estou validando a propriedade nome e agora ela vai ser o usuário é obrigado a informar o nome. Tá? Eu posso também incluir outra validação. Posso usar o string length, que determina a quantidade máxima de caracteres que pode ser informada. Vamos supor que eu esteja limitado aqui, então eu vou usar o string length. Né? Ele especifica o tamanho mínimo e máximo dos caracteres que são permitidos aqui nesse campo. Então eu vou falar assim, olha, vou usar string length e eu vou falar assim, ó, o máximo é 50, né? Porque isso está definido na minha base de dados, por exemplo. E o mínimo eu vou colocar como igual a 5. Tá? Então a minha lógica é, eu não vou permitir que o usuário informe um nome com menos de 5 caracteres, nem com mais de 50. E qual que vai ser a mensagem de erro? Eu vou informar a seguinte mensagem. O nome deve ter, no mínimo, 5 caracteres e, no máximo, 50. Pronto. Então é que eu tenho duas validações. Tá? E vamos supor que eu queira, eu vou usar agora um outro atributo que é o display. Tá? Eu estou usando aqueles atributos que são mais utilizados. Tá? Eu tenho diversos atributos. Tá? Então aqui eu tenho um artigo que fala sobre isso também. Ó, o display define o texto que será visível. Né? Mas o que eu quero mostrar aqui, ó, vamos colocar data annotations MSDN. Vamos ver a documentação dele. Olha aqui, ó. Estou indo na MSDN, tá? No site da Microsoft. Você vai ver a quantidade de atributos que o Data Annotation possui. Olha aqui, ó. São muitos, né? Ó, ele tem até para credit card, tá? Especifica o valor de um campo de dados. Especifica que o valor de um campo de dados é um número de cartão de crédito. Ele vai fazer a validação. Eu tenho também validação, olha, para extensão de arquivo, né? Para telefone, né? Timestamp, URL, né? Então, diversos tipos, tá? Eu vou usar aqui os mais, né? Então eu vou estar usando o display, né? Esse display ele vai definir o texto que será visível, tá? É o que vai ser apresentado ao usuário quando o meu formulário for exibido. Então aqui você vê como que é poderoso, né? Você vê que apenas com atributos no modelo. Então eu estou definindo o atributo display. Eu vou usar aqui o name, né? E eu quero que apareça ali, ao invés de no formulário aparecer nome, eu quero que apareça o texto, informe o nome do cliente. Pronto. Então, com o nome eu já usei 3 atributos do Data Annotation. Tá? E em conjunto com os HTML helpers, validation summary e validation message for, eu vou exibi-los no cliente, né? Usando a validação aqui no meu modelo. Então vamos continuar. No e-mail, eu vou copiar aqui o require para não ter que digitar. Eu vou querer que o e-mail seja obrigatório. Vamos lá. Então aqui, ó, o e-mail deve ser informado.
E eu vou usar o atributo que faz a validação do e-mail, que é esse e-mail address. Então vamos lá. Quer ver que no início, logo no início do lançamento do Data Annotation, esse atributo ele não existia, ele foi incorporado depois. Então, ó, só basta fazer isso. Você pode usar também message, error message, vai ser igual informe um e-mail válido. Se o usuário informar um e-mail inválido, tá? Aqui o e-mail address, ele vai verificar se o e-mail informado é válido. Então primeiro eu tenho que informar e depois ele vai verificar se é válido. No caso do telefone, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o stringlet. Então, ó, o telefone ele não vai ser obrigatório. Tá? Opa. Então, eu vou copiar aqui para ganhar tempo. Então, eu não vou obrigar o usuário a incluir o telefone. Note que eu não estou usando o atributo require. Mas se ele informar, eu quero que o telefone, o tamanho máximo é 10 e o mínimo seja 6. Tá? Ó, o telefone deve ter no mínimo 6 caracteres e no máximo 10. E aqui na idade eu vou usar o range. Ele define um intervalo para uma propriedade onde a validação vai ser aplicada. Então aqui eu vou usar o range, né, o atributo range, e eu vou falar assim, vamos supor que a minha idade aqui, vamos bolar uma regra aqui. Eu quero que o intervalo aqui fique entre 21 e eu vou definir uma idade máxima, tá? Vamos permitir que o usuário digite, vamos pôr uma idade menor aqui, vamos pôr aqui 65, tá? Sem nenhum preconceito aqui contra ninguém com maior de 65 anos. Né? Mas aqui é uma regra de validação. Então, o meu intervalo está entre 21 e 65. Tá? Então, eu defini aqui o range, né? E se isso for violado, eu vou apresentar uma mensagem para o usuário aqui, ó. A idade deve ser maior que 21 e menor que 65, tá? Essa mensagem não está muito legal não, mas tudo bem. Então tá aqui, ó. Então, eu concluí a implementação da minha lógica de validação. Eu passei a validação do lado do servidor para o meu modelo. Tá? Estou usando Data Annotations, o namespace aqui. Como a minha aplicação já está utilizando o Validation Summary, que vai exibir as mensagens, e o Validation Message For, aqui as mensagens do modelo e aqui as mensagens das propriedades. Então, eu não tenho que fazer mais nada, né? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Bom, aqui ó, no meu servidor, do meu lado do meu servidor, eu continuo verificando se o model state é válido, tá? Porque os data annotations, eles vão ter o mesmo efeito do model state que eu havia definido aqui usando o add model erro. Então eu vou continuar verificando o estado, o model state, e se a validação falhou, eu vou representar os dados, caso contrário eu vou exibi-los, tá? Usando a action validação, que vai renderizar a minha view validação, que apenas exibe os dados do cliente, né? Então vamos dar um build na nossa aplicação, ver se não tem nenhum erro, né? E agora, deixa eu fechar aqui, está tudo ok, eu vou executar a aplicação. Só que antes eu vou fazer o seguinte, olha, essa aplicação eu não estou utilizando nenhum layout,
nenhum arquivo de configuração e eu vou usar um recurso aqui, porque essa aplicação eu criei ela usando o template empty, né? Olha, eu vim aqui e fiz assim, ó, vim new project, né? Selecionei aqui ASP.NET, né? Aí, no template, ela me apresentou, eu selecionei empty e os recursos do MVC, certo? Quando eu faço isso, eu não tenho criado aqui nenhuma pasta com recurso de CSS, recurso de jQuery, nada, né? Só que, geralmente, a gente não cria uma aplicação vazia, a gente procura aproveitar os recursos que o framework oferece. Eu estou fazendo isso para que você realmente comece do zero, a gente está começando do zero, né? E mostrando desde o princípio como funciona o framework, como ele se comporta. Aqui eu vou incluir aqui uma pasta, eu vou clicar com o botão direito, deixa eu abrir para você ver, ó, vou clicar com o botão direito aqui, vou dar um add, vou colocar uma pasta, new folder, e eu vou chamar essa pasta de content. Tá? Nessa pasta eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir, vou add, e vou colocar existing item. Eu vou incluir um arquivo de CSS que está aqui na nossa pasta de curso, na aula 16, que é o site CSS. Esse arquivo, se você criar a aplicação usando um template que não seja um empty, ele vai criar essa pasta e vai criar esse arquivo para você. Tá? E quando ele faz isso, você tem um arquivo de estilo aqui com diversos estilos, tá? Que são aplicados automaticamente aqui nas views. E o legal desse arquivo de estilo é que ele, para a mensagem de erro, ele já tem um estilo que aplica uma cor vermelha, então é muito bacana. Tá? Então, os HTML helpers, eles trabalham de maneira vinculada, né, com os arquivos de estilo, com o model binding, tá? De forma que tudo trabalha em conjunto para que o trabalho do desenvolvedor seja reduzido. Então eu criei esse arquivo aqui e agora, quando as minhas mensagens forem exibidas, o meu formulário for exibido, vai ser aplicado um estilo a ele, tá? Você vai ver a diferença, né? E quando as mensagens de erro forem exibidas, elas vão ser exibidas na cor vermelha, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu apenas apliquei aqui, criei uma pasta content, tá? E copiei um arquivo de estilo. Esse arquivo de estilo eu peguei da onde? Eu peguei do projeto ASP.NET MVC, que eu criei usando um template diferente do Empty. Certo? Então, não fui eu que criei esse arquivo aqui, não. Ele já foi criado por padrão aqui pelo ASP.NET, né? E usando essa notação aqui, ó, como que ele sabe que ele tem que aplicar aqui, ó, o estilo? Tá aqui, ó, display field, ele vai nessa classe aqui, né, que está definida. Eu acho que aqui, ó, vamos ver aqui, ó, field validation, ó, style for validation helpers, né, tá vendo os estilos que eles são aplicados, ó, né? Olha aqui, ó, error, color red, né? Então, no ASP.NET MVC, o framework já traz isso pronto para você, tá? Nós vamos ver aqui, quando a nossa aplicação funcionar, que como eu já tenho esse recurso, quando eu criei meu formulário, eu já previa isso, os estilos vão atuar aqui. Antes de executar, eu esqueci, eu tenho que fazer mais
uma referência, né, ao meu arquivo site aqui CSS, né? Eu vou fazer isso onde? Eu vou fazer no meu arquivo index, que é ele que vai exibir as validações. Então, como que eu vou fazer essa referência? Eu vou aqui entre as tag head, tá? Nós vamos ver mais adiante uma outra maneira de renderizar aqui via Razor. Mas nesse momento eu vou mostrar nós podemos incluir uma referência, pegando o arquivo, arrastando e pronto. Eu já tenho uma referência aqui na minha página index que está apontando, olha, note que esse símbolo aqui, ó, indica que eu tô ele vai na raiz do meu projeto, né, na pasta content, e vai carregar o arquivo de estilo site CSS. Eu preciso disso, tá? Sem isso, ele não sabe que meu arquivo existe aqui e não sabe como aplicar o conteúdo desse arquivo a essa página. Eu esqueci disso. Então agora não, deixa eu até parar aqui, vamos executar, né, a nossa aplicação. Ele vai lá no formulário, você vai ver a diferença do estilo. Ele vai apresentar aplicando os estilos ali do arquivo de estilo site CSS. Né? Olha aqui, você já viu a diferença, né? Então, eu vou clicar aqui para você ver o Data Annotations atuando. Tá? Quando eu clicar em enviar dados, olha lá, você vê que a mensagem já apareceu em vermelho, né? Note que o telefone ele não exibiu nada. Por quê? Porque aqui na minha lógica de validação, eu não obriguei o usuário a informar o telefone. Tá? Mas se ele informar, ele tem que seguir essa minha regra. Então vamos lá, vamos supor que o usuário informe um telefone aqui, ó, 11555. Então, como eu mando enviar, ó, o telefone deve ter no mínimo 6, ele já aplicou a regra. O nome é obrigatório, mas vamos supor que eu informe 0. Né? Ele vai violar o tamanho mínimo. Olha lá, o nome deve ter no mínimo. Note aqui, ó, que em cima do nome, olha o texto que aparece, informe o nome do cliente. Exatamente o texto que eu defini aqui no meu atributo display. Você viu como o recurso do Data Annotations é poderoso? Vamos continuar. O e-mail deve ser informado. Eu vou informar um e-mail aqui errado, tá? tst@tst. Eu defini na minha lógica que eu tenho que informar o e-mail, então o atributo required, ele está funcionando, e agora eu informei o e-mail, só que informei o e-mail que não é válido. Então, o atributo e-mail address vai atuar. Informa um e-mail válido. Da mesma forma, se eu formar uma idade aqui, ó, 15, a idade deve ser maior que 21. Então, para mim passar, olha, eu tenho que atender o requisito. Então, ó, 11.558.9999. Aqui tem mais de 10, né? O e-mail vale tst@tst.com.br. O e-mail válido, né? E aqui, Marcorati. Pronto, os dados foram enviados, né? E a minha validação foi realizada com sucesso. Dessa forma, vimos que a utilização dos data atributos, dos data annotations, né, usando os atributos no meu model, tem o mesmo efeito da validação do lado do servidor, com a vantagem, acho que aqui ela está desabilitada, né, com a vantagem dela ser muito mais fácil e a validação que eu faço aqui, ela se estende por toda a minha aplicação onde o modelo é utilizado também. Correto? Então, na próxima aula, deixa eu ver o que faltou. Nós já vimos a validação no servidor, no cliente, usando Data Annotations, né, que vai ser feita no model, foi feita no model. E na outra aula eu vou mostrar como você pode usar o JavaScript, né,
para fazer uma validação no cliente. Eu vou mostrar a utilização de query. Tá? Como você pode validar do lado do cliente. Então, até a próxima aula.